Essa é a primeira aula de sistema nervoso. Aqui serão discutidos alguns conceitos necessários para entender o funcionamento desse sistema. Veremos hoje a estrutura básica do neurônio, como é formado o potencial de repouso da membrana e, por último, veremos como ocorre o potencial de ação. O estudo do sistema nervoso é essencial para o entendimento de outros sistemas. Sob o aspecto anatômico, o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e medula. No encéfalo, encontramos regiões importantes como o cérebro, o cerebelo, o bulbo e o hipotálamo. O sistema nervoso periférico é composto pelos gânglios e nervos. Os nervos são divididos em subsistemas. Os nervos aferentes, também conhecidos como sensoriais, são responsáveis por pegar a informação da periferia e levar ao sistema nervoso central. E os nervos eferentes, também chamados de motores, são responsáveis por conduzir as ordens do sistema nervoso central até a periferia. Aqui ainda temos duas categorias. O sistema nervoso somático, que leva as informações para o músculo estriado-esquelético, e o sistema nervoso autônomo, que leva as informações para órgãos como coração, músculo liso e glândulas. O sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Apesar desse sistema ser dividido em várias regiões, o sistema nervoso é constituído basicamente de dois tipos celulares, as células da glia e os neurônios. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso, pois é a célula responsável por levar e trazer as informações para os locais necessários. Essa célula é formada por 4 regiões, os dendritos, o corpo celular, axônio e o terminal pré-sináptico. Cada região possui sua importância. A informação chega no neurônio através dos dendritos, passa pelo corpo celular e então é propagada ao longo do axônio até o terminal pré-sináptico. Existem ainda neurônios que são envolvidos por uma estrutura lipídica, conhecida como bainha de mielina. Entre uma parte envolvida em outra se formam espaços, conhecidos como nódulos de Ranvier. Nesses neurônios, que são conhecidos como mielínico, a informação corre de forma saltatória, sendo assim, ela se torna mais rápida. Entre um neurônio e outro, não existe um contato direto, mas há um local conhecido como sinapse. A sinapse é um local constituído de diversas estruturas como o terminal pré-sináptico, o pós-sináptico, a fenda sináptica, dentre outras coisas, que serão discutidas mais adiante. Esse local permite a comunicação entre uma célula e outra. Quando a gente fala de transmissão de informações no sistema nervoso, temos que pensar em células se comunicando umas com as outras através de impulsos elétricos. Antes de ver como o impulso elétrico é gerado, temos que relembrar alguns conceitos básicos sobre os tipos de transportes. A diferença de quantidade de um soluto de um meio para o outro é chamado de gradiente de concentração. O comportamento normal de um soluto no organismo é passar do gradiente de maior concentração para o de menor concentração. Esse movimento do soluto do local mais concentrado para o menos concentrado é chamado de difusão. E isso acontece sem gasto de energia, por isso esse é um tipo de transporte passivo. Existem situações em que as moléculas são movidas para o local de maior concentração, ou seja, o movimento é contra o gradiente de concentração. Isso acontece com o auxílio de proteínas, que jogam a molécula contra o seu gradiente, com gasto de energia. Isso é conhecido como transporte ativo. Um exemplo disso é a bomba de sódio-potássio, que veremos mais adiante. O impulso elétrico que passa de uma célula para outra é conhecido como potencial de ação, mas para entender o potencial de ação, temos que entender antes como se comporta a carga elétrica da membrana quando o impulso não está acontecendo. Esse é o chamado potencial de repouso. A célula em potencial de repouso é positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. Vamos entender como isso é estabelecido. A primeira coisa que temos que saber é que o sódio está em maior concentração do lado de fora da célula, enquanto o potássio está maior do lado de dentro. Existem 3 fatores que contribuem para a manutenção do potencial de repouso da membrana, que são a bomba de sódio-potássio, a permeabilidade diferencial da membrana aos íons de potássio e o aprisionamento de moléculas aniônicas dentro da célula. A bomba de sódio-potássio é uma proteína transmembrana.
A sua função é jogar 3 íons de sódio para fora e colocar 2 íons de potássio para dentro. O sódio é um íon positivo. Quando a bomba joga ele para o meio externo, ela cria um ambiente com mais cargas positivas. Lembrando que o sódio está sendo movimentado contra seu gradiente de concentração. A célula possui diversos canais de potássio pela membrana. Esses canais permitem a livre difusão do potássio através da membrana, e ele sempre se movimenta a favor do seu gradiente de concentração. O mesmo não acontece com o sódio, pois a membrana em repouso é quase que impermeável a ele. Isso também contribui para que mais cargas positivas se formem fora da célula. As moléculas aniônicas são sintetizadas pelos neurônios, lembrando que os ânions são moléculas carregadas negativamente. Essas moléculas são muito grandes para atravessar a membrana, por isso elas ficam presas no interior da célula. Mas como as cargas opostas se atraem, elas começam a ser atraídas para a superfície interna da membrana, pelas cargas positivas que estão do lado externo. Se a gente for expressar isso em um gráfico, a face interna da membrana fica em torno de menos 70 mV em relação à face externa. Para que o potencial de ação aconteça, é necessário que ocorra uma inversão das cargas. Isso é, a face interna fica positiva e a face externa ficar negativa. O potencial de ação é nada mais do que uma alteração explosiva do potencial de membrana. E para que ele comece, é necessário que alcance o limiar de disparo. Uma coisa que não foi mencionada é que na membrana existem diversos canais de sódio e de potássio voltagem dependentes. Esses canais eles ficam fechados e se abrem apenas quando acontece uma alteração na voltagem da célula. O potencial de ação possui 3 fases. A primeira fase é a despolarização. Nessa fase, uma alteração na voltagem abre os canais de sódio voltagem dependente. E já que o sódio está mais concentrado do lado de fora da célula, ele começa a entrar abruptamente. Se for olhar no gráfico, essa é a fase ascendente, onde a face interna começa a ficar positiva e a voltagem sobe. E com isso acontece uma inversão nas cargas. Então a voltagem vai subindo até que os canais de sódio se fecham novamente e o sódio para de entrar. Mas também ocorre a abertura dos canais de potássio voltagem dependente. Dessa forma, já que o potássio está em maior concentração dentro da célula, ele começa a sair rapidamente. O potássio também é positivo, então a sua saída da célula faz com que a voltagem comece a cair. Essa é a fase de repolarização. No gráfico, a curva está descendente. Nesse momento, onde o sódio está dentro da célula e o potássio saindo, a ação da bomba de sódio e potássio é intensificada, para reequilibrar o gradiente dos eletrólitos. A terceira e última fase é a hiperpolarização. Quando o potencial de membrana está repolarizando e a voltagem vai caindo, o potássio ainda está em uma alta quantidade fora da célula. Então, já que existem mais cargas positivas fora da célula, ela passa por um momento em que a voltagem fica abaixo do normal para o potencial de repouso. Então, os canais de potássio se fecham e a voltagem vai retornando ao normal. Todas as alterações da membrana que foram descritas aqui estão ocorrendo em um segmento da célula. O potencial de ação se inicia no começo do axônio e segue até o final. A despolarização de um segmento estimula o próximo e assim sucessivamente, de forma que o potencial de ação vai até o final da célula e nunca retorna ao segmento anterior. Isso porque o segmento anterior fica impedido de despolarizar novamente, pois a hiperpolarização coloca ele em um período refratário, onde não é possível gerar um novo potencial de ação. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!